Olá a todos, o meu nome é Hugo Rodrigues, sou pediatra e hoje vou conversar convosco um pouco sobre infecções respiratórias e particularmente sobre otites. Uma das perguntas mais frequentes é o que é uma otite e o que é que pode causar uma otite. Ora bem, a otite, como eu disse logo de início, é um tipo de infecção respiratória. Apesar de estar localizada no ouvido, nós consideramos infecção respiratória pelo facto de nós todos termos uns tubinhos que drenam os ouvidos ao nariz e que habitualmente servem para manter o ouvido apenas preenchido por ar, sem líquido. Isto melhora a audição, mas como é lógico, esta passagem, esta espécie de ponte entre o ouvido e o nariz, tem aqui um pequeno senão. É que muitas vezes os micro-organismos que habitam no nariz podem aproveitar esses tubinhos e subir em direção ao ouvido, causando uma infecção local, aquilo que nós chamamos uma otite média aguda. Isto é mais frequente quando as crianças estão com infecções respiratórias altas, as vulgares constipações, em que têm o nariz entupido, têm secreções no nariz e, portanto, todos estes micro-organismos vão se multiplicar mais, vão chegar a esses tubinhos, vão subir, como há uma inflamação também da própria mucosa, o tecido que reveste o nariz, há mais dificuldade na drenagem do ouvido e isso faz com que surja uma otite. E aqui a resposta é relativamente simples. Sim, pode fazer a vida normal, sim, pode ir à escola, desde que, e este é o aspecto mais importante, a criança esteja confortável, esteja com um bom estado geral que lhe permita fazer as suas atividades do dia a dia. Muitas vezes também as pessoas têm algum receio relativamente ao risco de contágio, mas como já percebemos, a otite não se adquire de fora, adquire-se do nariz para os ouvidos e, portanto, o risco de contagiar outras pessoas não existe pela otite em si. É óbvio que pode haver aqui algum risco de contágio pela infecção respiratória alta, que na maior parte das vezes são infecções víricas relativamente simples, mas pela otite não, e portanto, se a criança não tiver febre, não tiver dores e estiver bem, pode fazer a vida normal, porque a otite não vai ser contagiosa para outras crianças ou para outras pessoas com quem convive. Claro que aqui depende, nós temos dois grandes tipos de otites, temos otites víricas e temos otites bacterianas, ou seja, otites que são provocadas por um vírus ou então por uma bactéria. Nas otites víricas, o tratamento é em média, a duração é em média mais ou menos os 3 a 5 dias habituais de todas as infecções víricas. Nas otites bacterianas, dá-se um antibiótico e espera-se que a resposta ocorra mais ou menos entre 24 a 48 horas após o início do antibiótico. Claro que depois o esquema tem de ser cumprido até ao fim. Portanto, otites víricas duram entre 3 a 5 dias, otites bacterianas, provocadas por bactérias, duram cerca de 24 a 48 horas depois de ter iniciado o antibiótico. Tal como eu expliquei, existem dois grandes grupos, as otites víricas e as otites bacterianas, e na verdade é muito difícil distinguir a olho nu se trata de uma ou de outra. E por isso mesmo, aquilo que está recomendado neste momento do ponto de vista internacional e a nível nacional também, a própria DGS tem as recomendações nesse sentido, é que se não houver fatores de risco para uma doença bacteriana, o tratamento assente no tratamento de uma otite vírica e vamos ver como é que depois se processa a evolução da criança. Portanto, ponto número 1, fatores de risco são bebés pequenos, principalmente abaixo dos 6 meses, alguma criança que já tem otites de repetição, otites que largam pus, otites que atinjam os dois ouvidos ou que tenham um grande atingimento do estado geral. Nestes casos, a suspeita de uma otite bacteriana é maior e o tratamento passa pela administração de um antibiótico. Em todos os outros casos, que são a maioria das vezes, felizmente, aquilo que está recomendado é dar um anti-inflamatório, o ibuprofeno, dar de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, consoante o estado da criança, e ao fim de 48 horas reavaliar a situação. Se a criança respondeu bem ao tratamento com anti-inflamatório e ficou bastante melhor,
provavelmente trata-se mesmo de uma otite vírica e há idades em que as otites víricas correspondem a 80% do total, portanto, respondeu ao anti-inflamatório, será uma otite vírica, perfeito. Se não respondeu ao anti-inflamatório, se durante o tratamento com o anti-inflamatório houve um agravamento, ou se quando se para o anti-inflamatório a criança voltou a agravar muito, aí deve ser reavaliada, porque nesses casos já pode precisar de um antibiótico.